Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria, né? A gente está indo e voltando para cada conceito, a gente começa no ponto, de ver algumas figuras geométricas, depois a gente volta a ver ângulo, relação entre os ângulos e tal. E vai ser assim para a gente poder consolidar bem o conteúdo, tá? O que a gente vai ver hoje são os elementos dos polígonos, tá? O que seria, a gente viu que é polígono, né? Polígonos são as figuras geométricas planas, que são formados apenas por segmentos de reta, tá? Dentre eles tem o triângulo, quadrado, retângulo e assim por diante, pentágono, losango. Eu vou tentar fazer uma apanhada rapidinho só para a gente poder ver quais são os elementos, tá bom? Bom, aqui tem um textinho, né, se vocês quiserem fazer anotações aí, tá? Então aqui é o seguinte, olha só, os elementos que ele tem são o seguinte, o polígono é formado por três elementos, são eles: a aresta, né, que no caso aqui são as laterais, né, são os segmentos de reta, tá? Os vértices, que são as pontas, onde as arestas se encontram, tá? Então, o encontro das arestas. E a face, tá? A face aqui é a parte da superfície da figura. Por fora dela não é a face é o espaço da figura. E ainda a gente tem um outro dado dele que é o perímetro. O perímetro é o contorno todo, ou seja, é a soma das arestas. Só que é a soma das medidas, tá? Então eu tenho que saber quais são as medidas das arestas e aí eu consigo ter o perímetro. O perímetro é o contorno, a medida do contorno. Então suponhamos que seja 10 centímetros, 8 centímetros, 5 centímetros e 11 centímetros. Então, se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter o perímetro, tá? Então, bom, continuando então. Aqui. Ela também pode ser classificada quanto a concavidade. O que seria isso? A concavidade dela, ela pode ser côncava ou convexa, tá? Aqui a gente só vai estudar as figuras convexas. O que seria uma figura convexa? Figura convexa é aquela figura que, caso o vértice ele não está projetado dentro do corpo da figura. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma figura, ela tem 6 lados, então isso aqui é um hexágono, tá? E ele tem um vértice que está dentro da figura, ou seja, por exemplo, se eu passar uma reta aqui, ó, dentro da figura, que os dois pontos da reta estejam dentro da figura, e essa reta ela acabar saindo da figura, isso quer dizer que isso aqui é uma figura côncava, ela tem um buraco, tá? Isso aqui já é uma figura convexa, tá? A figura convexa, todos os pontos, se eu passar uma reta de qualquer jeito aqui dentro, essa reta vai estar totalmente dentro dessa figura, tá? Isso aqui é uma figura convexa, são essas que a gente vai estudar, essas são as principais, tá? E as figuras côncavas, a gente só está vendo quais são elas, mas a gente não vai estudar nem calcular nada em cima delas, não, tá bom? Bom, continuando então. Depois disso, a gente tem a classificação quanto ao número de lados, tá? Quanto ao número de lados. Bom, no caso seria o número de arestas, né? E na figura plana, o número de arestas é igual ao número de vértices, tá? Então, se ele tem 3 vértices, ele tem 3 arestas. Tá? Sempre tem o mesmo número de vértices é igual ao número de arestas. Porém, ele só tem uma face, tá? Só tem uma face. E aqui a gente tem alguns desenhos aqui para a gente poder dar uma olhadinha, né? E aqui a classificação deles. Lembrando, a gente costuma chamar de um nome mais popular, mas ele não tem um nome só, tá? Por exemplo, quando a gente fala que ele é triângulo, eu tô falando que ele tem 3 ângulos internos. Os ângulos internos estão aqui, ó. Um ângulo, 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 certo? O quadrângulo ele tem 4 ângulos, tá? Tá aqui. O pentágono ele tem 4 ângulos, tem 5 ângulos, desculpa. Tem 5 e assim por diante. Só que se eu me referir apenas aos lados, trilátero também tem 3 lados, quadrilátero tem 4 lados, pentalátero tem 5 lados e assim por diante. Esse material vai estar junto, eu vou mandar para vocês, tá bom? Aqui tem os nomes e aqui tem os ângulos. Só para a gente poder entender como que é a formação do ângulo, a formação da figura. Então ele tem 3 lados, então é tri que é prefixo de 3 e ângulo, tá? Então são 3 ângulos. Ou eu posso chamar de tri, são 3, e láteros são lados. Então ele vem primeiro o prefixo de quantos eles são e depois de qual elemento que ele está falando, tá? Então aqui ele tem triângulos, são 3 ângulos, triláteros são 3 lados. Aqui, quadrângulo tem 4 ângulos e quadrilátero tem 4 lados. Esses nomes que estão aqui, ó, a maioria deles a gente usa, tá? Esses trilátero, hexalátero, heptalátero e tudo mais,
a gente não usa, vocês vão até achar um pouco estranho, mas a gente usa muito pouco, tá? Mas a gente está referindo à mesma figura, então isso não vai fazer diferença. Só um detalhe, essa figura que está aqui especificamente, tá? A gente tem o hábito de chamar ela de quadrado, mas eu só posso chamar ela de quadrado se todos os lados forem iguais e todos os ângulos forem iguais também, tá? Por exemplo, se eu desenho um retângulo, por exemplo, ele é um quadrilátero, porém ele não é um quadrado, tá bom? Isso aqui é só uma ressalva, só para a gente poder fazer um complemento aí, ok? Então esse material aqui, se alguém quiser fazer uma anotação, pode pausar o vídeo, fazer anotações, mas eu vou mandar esse material para vocês, tá bom? Lembrando, não existe limites para os números de lados, tá? Eu coloquei aqui até 20, vocês viram que ele pula aqui do 15 já vai para o 20 direto, mas ele não tem limite, tá bom? E também é bobagem a gente colocar números muito grandes, sendo que a gente usa poucos, né? A gente usa até no máximo 6, 8 lados, então não tem muita necessidade de ver os demais não, ok? Então, essas são algumas das figuras, porém elas não têm limite de número de lados, ok? E para finalizar aqui, ó, a medida dos lados, tá? A gente tem a classificação quanto à medida dos lados. Nesse caso, tá? A gente tem as figuras regulares, que possuem todos os lados e ângulos iguais, e a gente tem os irregulares, que possuem um ou mais lados ou ângulos diferentes. Aqui eu coloquei uma comparação só para a gente ver. Esse triângulo aqui, ele tem todos os lados iguais, e também os ângulos internos dele são todos iguais. Esse daqui, ele tem até um nome próprio, chama de triângulo equilátero, tá? A gente vai estudar isso aqui mais pra frente. Ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Esse triângulo aqui já não tem. Ele tem as medidas, obviamente, são diferentes aqui, tá? E os ângulos, consequentemente, também acabam sendo diferentes, tá bom? Então aqui ele tem ângulos diferentes e ele tem lados diferentes. Então essa aqui é uma figura regular, essa aqui é uma figura irregular, tá bom? Aqui eu tenho o quadrado, tá? O quadrado, ele tem todos os ângulos, né, de todos os ângulos iguais, os ângulos dele são 90 graus, todos os lados iguais, então torna ele uma figura regular. Aqui eu tenho um retângulo, que aparentemente é um retângulo normal, não está torto nem nada, né? Ele tem os lados opostos, os lados paralelos iguais e tal, mas ele é uma figura irregular, porque ele não tem todos os lados iguais, tá bom? E aqui eu tenho também um pentágono, também tem todos os ângulos iguais, né? E os lados iguais. Esse daqui, ele não tem os lados iguais, né? E também não tem os ângulos iguais. O retângulo, o interessante dele é que ele tem os ângulos iguais, igual ao quadrado, que todos os ângulos do retângulo são iguais aos ângulos do quadrado. Porém, a medida dos lados não é igual, tá? Nesse pentágono também poderia ser, eu poderia ter um pentágono que tem os lados todos iguais e os ângulos não sendo iguais, tá? Então o que acontece? Para ser regular, ele tem que ter lados e ângulos iguais. Para ser irregular, seja lado ou seja ângulo, qualquer um deles que não for igual aos outros, ele é uma figura irregular, ok? Então, aqui só para a gente poder fazer uma comparação, coloquei um esqueminha aqui, e nele, tá? E nele aqui tem uma figura que não é um polígono, tá? A gente vai ver quais são eles. Só para a gente poder classificar aqui, ó. Assim, a gente tem um triângulo, esse triângulo ele é um triângulo regular, tem todos os lados iguais, tá? Aqui eu tenho um quadrado, também uma figura regular. Aqui eu tenho um losango, tá? O losango, ele não tem os ângulos iguais, ele tem os ângulos paralelos, os ângulos opostos iguais, tá? Então ele não é uma figura regular. Então eu vou classificando aqui, esse aqui é regular, esse aqui é regular, tá? O retângulo não é, tá? O retângulo, ele é irregular, tá? O losango, ele é irregular. O paralelogramo também, porque ele tem ângulos, esses ângulos são iguais e esses ângulos são iguais, porém esse com esse é diferente, esse com esse é diferente. Mesmo que os lados fossem iguais, mas nesse caso também parece que não são iguais. Então esse aqui também é irregular. Isso aqui é um trapézio, também é um quadrilátero, tá? Ele também é uma figura irregular, então obviamente dá para ver que os lados são diferentes. E aqui tá oval, né? Eu tirei da internet isso aqui, mas ele tem um nome certo, ele chama elipse, certo? Então aqui eu tenho o círculo, tá? Na verdade a circunferência, né? Porque o círculo é só o contorno, a circunferência é tudo. E a elipse são figuras não poligonais, tá? O que acontece? Eles não são formados por retas, tá?
Apesar de, se a gente seguir da seguinte ideia, se eu for desenhando uma figura com muitos lados, muitos lados, muitos lados, ele vai parecer muito com um círculo, tá? Cada lado seria muito pequeno e seria muitos lados. Então a gente fala que o círculo poderia ser um polígono de infinitos lados, com cada lado tão pequeno que não dá para medir, seria próximo de zero. Mas, para a gente, aqui ele não é polígono, não poligonal, certo? Isso aqui também não poligonal, ok? Então a gente tem polígono regular, regular, irregular, irregular, regular, e a gente tem os não poligonais. Aqui eu tenho mais alguns, tá? Então aqui eu tenho de novo o círculo que não poligonal, certo? Aqui eu tenho o quadrado, que é um polígono regular. Aqui eu tenho um triângulo, aparentemente tem todos os lados iguais, então ele também é um polígono regular. Aqui o retângulo, ele também é irregular, né? Trapézio, irregular. Tá repetindo, né? Aqui eu tenho um hexágono. Esse hexágono tem todos os lados iguais aqui, ó. E os ângulos, aparentemente, também são iguais. Então ele aqui é um polígono regular, tá? Aqui um pentágono. Difícil saber, né? Mas parece que ele é regular também. Tem todos os lados iguais. Esse aqui é um paralelogramo. Ele é irregular. E esse aqui é um losango. Também é irregular. Ok? Bom, essa folhinha com esse desenho aqui eu não vou mandar não, mas é só para a gente poder ilustrar. Ok? Lembrando. Vértices. Opa, perdão. Arestas. Arestas. Vértices. Aresta, 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 vértice e face, certo? Aqui a gente não tem isso, tá? A gente não tem arestas nem vértices, tá? A gente só tem a face. Tá? Aqui acontece a mesma coisa, também só tem a face. Nesses outros eu já tenho vértices e arestas, ok? Esse aqui é o finalzinho, é um resuminho pra gente, tá? E eu vou passar o complemento depois com as figuras espaciais, ok? Um abraço a todos, tchau.